Bom dia, pessoal do YouTube, que bom que você está aqui nessa manhã de quinta-feira. Hoje a gente vai falar sobre alimentos que causam distensão abdominal. Então fica comigo nessa aula que você vai aprender o motivo do estômago alto, da distensão abdominal e dos gases que você vai produzindo ao longo do dia. Então vamos falar sobre isso, gente, porque não é normal você ter distensão abdominal, não é normal você produzir gases. Claro que quando a gente acorda, como o nosso estômago está em jejum, né, e geralmente a gente vai no banheiro pela manhã, né, a gente já digeriu tudo que tinha consumido no dia anterior, é normal a nossa barriga ela tá menor. E conforme a gente vai se alimentando, você vai bebendo líquido, você vai consumindo alimentos, você vai tendo realmente um aumento do seu estômago e um aumento do seu intestino. Porém, aquilo que é exagerado, aquilo que está produzindo gases, aquilo que chega no final do dia ou até mesmo antes do final do dia, ali no almoço, metade da tarde, e você tem que começar a abrir o botão da sua calça, porque aquilo está doendo, aquilo está te incomodando, isso não é normal, tá bom? Vamos lá, gente, vamos começar falando sobre esses alimentos que causam distensão abdominal. E muitos desses alimentos são saudáveis. Hoje ele já tem um nome, que se chama Food Maps, certo? Pega lá papel e caneta para ir anotando que essa aula é bem importante, certo? Eu sei que vocês amam aula prática, quando eu tô ali na minha cozinha ensinando receita, mas é importante a gente aprender bastante sobre conteúdo para você entender realmente sobre alimentação, sobre menopausa, como fazer, né? Então vai pensando comigo aqui, ó. Esses alimentos, eles estão 1, 2, 3, 4 tipos de alimentos que eles são hiperfermentativos. O primeiro são os oligosacarídeos, certo? Então é uma mistura onde a gente encontra na farinha de trigo, vai anotando ali, ó. O trigo, ele é bem fermentativo, então quando eu falo para vocês, gente, cuidado com o glúten. O glúten é um alimento que causa distensão abdominal. O glúten é um alimento que tranca o intestino, tá? E isso não é só para pessoas que têm doença celíaca, ou seja, uma alergia ao glúten ou uma intolerância ao glúten, que não digere direito o glúten. Todas as pessoas têm uma dificuldade de digerir determinados açúcares que estão em vários alimentos, tá? Por exemplo, o glúten, como eu acabei de falar para vocês. E aí agora a gente vai para alguns temperos, que eu sei que eu tô falando aqui com mulheres que são cozinheiras de mão cheia. E a gente ama usar cebola, alho poró, temperos para deixar a comida ainda mais saborosa. Só que se você está sofrendo com distensão abdominal, é importante que você evite cebola, alho poró, que são muito utilizados para fazer um arroz, para fazer uma massa, né, uma massa sem glúten que você pode estar fazendo, um franguinho, qualquer, às vezes, receita que a gente utiliza, coloca cebola e alho. Então, se você está sofrendo com essa distensão abdominal, eu peço que você evite esses alimentos. Outros alimentos, beterraba também pode causar distensão abdominal, tá? E agora as leguminosas, por exemplo, feijão, lentilha, grão de bico e ervilha. Então vamos prestar atenção aqui. Ah, doutora, mas você sempre fala que tem que fazer o remolho das leguminosas, que isso vai tirar ali o enxofre, o fitato, o oxalato, que vai diminuir a distensão abdominal. Mais uma dica valiosíssima aqui para vocês, certo? Se você sofre com muita distensão abdominal e você já faz o remolho dessas leguminosas, como eu ensinei para vocês, deixando ali na água por 24 horas, uma água meio ácido, com limão ou com vinagre, sempre trocando essa água. Algumas mulheres até têm que deixar por mais tempo, 48 horas, não tem problema, não vai estragar, não vai ficar ruim o seu feijão, o seu grão de bico. Deixa dentro da geladeira, certo? Para conservar melhor. Pode deixar de molho por 48 horas. Nossa, doutora, mesmo fazendo todo esse processo, eu ainda sinto distensão abdominal. Aí eu oriento que você congele, porque o fato de você congelar e descongelar melhora ainda mais a digestão dessa leguminosa para mulheres que ainda sentem estufamento fazendo esse processo que eu já ensinei. E eu sei que para algumas mulheres é difícil retirar completamente o glúten, porque realmente
estão viciadas na farinha de trigo, ou no pão, ou no bolo, ou em receitas que vão isso, né? Ou é muito cômodo. É difícil, porque é muito mais fácil ir lá na padaria e comprar um pão, é muito mais fácil comer um bolo que você já compra pronto, né? Então, tudo aquilo que envolve a nossa energia de fazer uma receita ou ir lá numa loja específica, que hoje tá bem mais fácil, né? Tem em mercado, já tem em padarias receitas de pão, bolo, rosca, cuca sem glúten. Só que hoje você consegue achar de uma forma mais fácil e também fazer na sua casa. A gente só precisa ter um pouquinho de força de vontade, porque o efeito, o que a gente sente sem comer glúten, gente, vale a pena, certo? Principalmente assim, ó. Deixa eu contar pra vocês, porque eu sempre falei pra vocês que não precisa fazer 100%. E eu confesso que no final de semana, quando eu ia sair jantar com meu esposo, eu comia, por exemplo, alguma receita que tinha glúten. Ou eu comia um pão que vinha ali no couvert que tinha glúten, ou a gente comia uma pizza que tinha glúten, ou eu comia, sei lá, um sorvete, pedia uma sobremesa gostosa no final de semana, mas sempre cuidando durante a semana. E é claro que eu senti esses efeitos, só que agora, amamentando, e vocês sabem que bebezinho, né, quem aí já teve filho ou já teve contato, sabe que o que acontece, os bebês têm muita cólica e tudo que a gente come passa para o leite e acaba aumentando ou não dando cólica para o bebê. Então, nesse momento, a minha alimentação está 100% limpa. Eu tive aquele pouco que eu já consumia, então eu tive que excluir 100%. E como faz diferença para o funcionamento do intestino, para a pele, para o bebezinho, para gases, para emagrecer. Então eu voltei muito mais rápido para o meu corpo, para o meu peso, para as minhas medidas, em comparação se eu não estivesse excluindo o glúten e a lactose, que eu já consumia muito pouco. Então, para ver como que faz diferença, certo? Então aqui, ó, falaram assim, o que é distensão abdominal, gente? Perguntaram para eu explicar, né? A distensão abdominal é quando você consome alimentos que são hiperfermentativos e o seu estômago dilata, certo? Porque o nosso corpo ele não tem a capacidade de digerir determinados alimentos. E aí, quando o seu estômago não digere esses determinados alimentos, frações de alimentos que são açúcar, o que acontece? Vai para o seu intestino. A primeira parte é o estômago e aí depois vai para o seu intestino. E aí ali no seu intestino tem muitas bactérias, certo? As bactérias boas e as bactérias ruins, que elas precisam estar no seu intestino. Elas vivem a princípio em equilíbrio ali, que a gente chama de simbiose da nossa flora bacteriana, né? E aí o que acontece? Quando esses alimentos, esses fragmentos alimentares, eles ainda chegam inteiros ou parcialmente inteiros dentro do seu intestino, o que acontece? Essas bactérias começam a digerir. E esse processo de digestão das bactérias, ele forma gás, né? Forma os gases que a gente acaba soltando. Então, aquilo vai digerindo, tentando digerir geralmente pelas bactérias ruins, por isso que muitas mulheres têm gases com cheiro fétido, né? Então assim, ai gente, eu não sei o que eu como, minha alimentação nem é tão ruim para o meu pum ser muito fedido. E isso acontece por causa das bactérias ruins que moram dentro do seu intestino. Uma coisa bem importante também, quando a gente consome antibiótico, né? Muitas mulheres tomam antibiótico ou tomaram ao longo da vida por causa de uma infecção ou de uma infecção urinária, por exemplo, e aí o que acontece? Não consome probiótico depois para recolonizar novamente as bactérias boas, a famosa disbiose, né? Quando tem as bactérias ruins em maior quantidade em comparação às bactérias boas. O que a gente tem que fazer para melhorar essa disbiose, para que tudo vire novamente em equilíbrio? Porque não tem como eliminar as bactérias ruins, elas precisam estar ali, é importante para a nossa saúde também. E aí entra a inclusão de probióticos e pré-bióticos, que não é o assunto da nossa aula de hoje, que a gente está falando de alimentos que fermentam, mas a inclusão de probióticos para fazer com que elas vivam em equilíbrio é uma estratégia importantíssima que a gente faz aqui no nosso acompanhamento, principalmente quando a gente faz ali a exclusão desses alimentos e depois vai reintroduzindo
parcialmente. Eu já vou falar melhor sobre isso para vocês, mas também tem que entrar com probióticos. E agora, gente, o que a gente precisa entender? Primeiro, a gente precisa eliminar esses alimentos, porque se você não tirar esses alimentos, você não vai saber o que está causando. Então eu primeiro oriento que você tire aquilo que você está usando para temperar a sua comida. Geralmente o alho, a cebola e se você usa alho poró, mas geralmente alho e cebola que a gente usa bastante, tá bom? Tira ali o alho e a cebola. Glúten e lactose e seus derivados, tá? Então iogurte, queijo, se você tem um hábito, leite, se você tem um hábito. E hoje é fácil a gente substituir um leite de vaca normal por um leite vegetal. Pode ser um leite de coco, pode ser um leite de amêndoa, um leite de castanha de caju, um leite de arroz, um leite de aveia que você consegue hoje bem fácil também achar aveia sem glúten, que você consegue fazer em casa, um leite de semente de melão, vários leites vegetais você consegue fazer. Vamos colocar também as leguminosas de remolho. Lembrando, se você tem muito estufamento, 48 horas e um meio ácido, limão ou vinagre, que isso já vai melhorar bastante, tá bom? O que você vai substituir o alho e a cebola? Por nada, tá bom? Você vai substituir, você pode utilizar uma salsinha, você pode utilizar uma cebolinha, você pode utilizar esses outros temperos. Coentro, páprica, cúrcuma, pimenta, sal, tá? Só você não vai poder utilizar o alho e a cebola, não precisa substituir por nada, você vai ter que tirar. Agora, então o início é retirar esses alimentos. Segundo ponto, reintroduzir, por quanto tempo? Quanto tempo você vai retirar? Você vai retirar por um mês a um mês e meio, tá bom? Vai tirar por um mês e meio. Nirá também não tem problema, pode consumir. Depois que você retirou, o que você vai fazer? Você vai reintroduzir. Aí você tá um mês sem consumir nada, melhorou, certo? Tirou ali a chicória, tirou o glúten, tirou o leite, tirou essas frutas, tirou o alho, tirou a cebola, tirou tudo isso ali que tá fermentando no seu intestino. Aí você vai fazer o quê? Vai fazer um dia um arroz com alho, ou a sua carne com alho, ou uma receita com cebola, mas não coloca tudo de uma vez. Não coloca o leite, o glúten, a cebola, o alho de uma vez. Por quê? Porque aí você não vai saber qual alimento que vai estar causando os gases novamente. Então, se você colocou ali alho no seu alimento e já te deu estufamento, você já sabe, olha, o alho não é legal para mim. E às vezes só um dentinho de alho já é o suficiente para te causar estufamento, tá? E o alho não deu nada. Então continua com o alho, aí coloca agora a cebola. Coloquei a cebola e causou estufamento. Então tira a cebola e mantém o alho, entendeu? E aí você vai reintroduzindo novamente esses alimentos pontualmente, sistematicamente e vai observando se aquilo vai causando estufamento ou não. E outro ponto que você precisa depois ter para que você consiga viver em equilíbrio eu consumi uma receita e usei meia cabeça de cebola e um dente de alho. Isso não me deu estufamento. Só que se eu consumir mais que isso vai me dar estufamento. Então ali você já sabe qual que é o seu teto. Se você consumir mais do que meia cabeça de cebola e mais que um dente de alho, isso já vai ser o suficiente para produzir novamente gases. Então você já sabe até o quanto que o seu corpo tolera. Algumas mulheres vão tolerar mais e outras mulheres vão tolerar menos. Então esse é um ponto bem importante, tá? Então a gente precisa retirar, depois reintroduzir e depois deixar equilíbrio na sua dieta. Orégano bem legal usar, inclusive o orégano é antifúngico. Outra coisa, probióticos. Existem muitos probióticos e é sempre bom você estar mesclando esses probióticos. Gente, eu acho que existem mais, de 30 a 40 tipos de probióticos. Tem alguns que vai ser para dermatite, tem outros que vai ser para funcionamento do seu intestino, tem outros que são indicados para ansiedade e depressão, tem outros que são indicados para uma síndrome do intestino irritável. Então, o importante é você consumir por aproximadamente 30 dias e depois você pode e deve ir mesclando esses probióticos para não sempre consumir o mesmo. Então, um mês você consome 5, no outro mês você consome outros 5, no próximo mês você consome outros 5 tipos diferentes. E outra coisa bem importante, vocês podem comprar até mesmo na farmácia. Eu gosto muito do Probiatop e do Simforte.
tá? O Probiatop, eu não vou me lembrar o laboratório, e o Simforte é da Vitafor. Você acha em loja de produtos naturais, o Simforte, e também esses dois você acha na farmácia. Probiatop e Simforte. Sim, S-I-M, Forte. São dois probióticos que eu gosto de utilizar muito, comprados prontos. Mas, para as minhas pacientes, eu mando elas fazerem manipulado, que daí a gente sempre vai mudando os tipos de probióticos, tá bom? Dando sequência aqui à nossa aula, o que a gente pode comer, né? Tudo isso que eu não falei. Então, tudo isso que, por exemplo, carnes, frango, peixe, ovos, carne de gado, tofu, você pode consumir alface, espinafre, cebola, abobrinha, berinjela, chuchu, você pode consumir quiabo, abóbora, todos os tipos de batata, batata inglesa, batata salsa, o inhame ou a batata cará, pepino, pimentão, tomate. Ah, doutora, mas quando eu como pimentão eu fico arrotando, mas é diferente, ele não causa esse estufamento, mas você pode ficar ali lembrando dele justamente por ele ter um sabor muito, muito marcante. Arroz, aveia, milho, então entra ali, por exemplo, cuscuz, polenta, farinha de milho, né? Tudo isso entra. Produtos sem glúten, broto de bambu, broto de alfalfa vocês podem consumir, salsinha, cebolinha. Então, todos esses outros alimentos que não estão fazendo parte dessa lista que eu acabei de mencionar, aí vocês podem consumir, tá bom? Ó, pepino me dá estufamento, mas daí acaba isso não sendo um alimento food map. Por exemplo, tem os alimentos que são considerados também hiperfermentativos, que são as brássicas, brócolis, couve-flor, repolho, acelga, que eles causam mais estufamento, tá? E o abacate, aqui eu tô vendo algumas mulheres falarem sobre o abacate, ele também, infelizmente, causa estufamento, tá? Outra coisa que você precisa testar, a batata doce também causa estufamento, tá? Tanto que você pode consumir a batata salsa, eu falei todas as batatas, mas não é todas, né? É a batata salsa, ou batata baroa, a mandioquinha, a batata inglesa e a batata cará. O que eu ia dizer, gente, que eu tava falando aqui? Ah, sim, também tem as sementes. Semente de abóbora, semente de girassol, semente de linhaça, semente de chia, amêndoas, não em grande quantidade, mas pode consumir. Aipim pode consumir, tapioca pode consumir, macadâmia você pode consumir. E eu sei que a gente fica assim, ai, doutora, meu Deus, mas eu amo. Gente, mas eu não tô falando para vocês nunca mais consumirem. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que tirar por um tempo, certo? Por ali no máximo um mês, mamão pode, tá? Tira por um mês e aí você vai reintroduzindo. Eu oriento que você comece até mesmo reintroduzir, ó, não precisa parar de comer não, tá? Você começa a reintroduzir aqueles alimentos que você gosta. Por exemplo, eu amo abacate, mas o abacate me causa estufamento. Então começa a comer novamente, mas em menor quantidade, para ver até o quanto que o seu corpo consegue tolerar desse alimento, para que você volte a consumir os alimentos que você gosta, só que numa quantidade que o seu corpo consiga tolerar, porque aí não é só um alimento ou outro que você gosta que causa estufamento, às vezes você gosta do feijão, você gosta do abacate, você gosta da maçã, você gosta... Abacaxi pode, abacaxi não causa nenhum estufamento, você gosta de uma pera. Então, quando você vai colocando em grande quantidade só esses alimentos que estufam, aí sim você consegue ver o porquê que você está tão estufada, fermentando tanto, tá? Mas se você vai reintroduzindo aos poucos, fica muito mais fácil você conseguir equilibrar a sua alimentação. O que mais eu vejo, gente, agora, que causa realmente estufamento, que eu orientaria vocês a tirar de cara: alho, cebola, glúten e leite. Alho, cebola, glúten e leite, tá? Perfeito? Um beijo para vocês!